Sr. Presidente da Mesa do Congresso, Sr. Presidente do Partido, caros e caras companheiros, é com sentimento especial que cerca de 10 anos depois volto a intervir num congresso do PSD. Continuo a acreditar que o PSD é o veículo reformista que permitirá retirar Portugal desta trajetória a caminho da cauda da Europa, onde o Estado consome cada vez mais riqueza e serve cada vez pior os portugueses. Sabemos todos que isto não vai lá com mais do mesmo, ou seja, sabemos todos que ou há mudança ou esse futuro não existirá. Temos um Estado pouco rigoroso, com o seu próprio funcionamento, na lógica de que os recursos são ilimitados, porque há sempre mais um imposto ou mais uma taxa para se poder inventar, retirando esperança a quem pode fazer a diferença. Existe em muitas pessoas o sentimento de que se há 3,2 mil milhões de euros para pôr na TAP e 500 milhões na EFASEC, que existirá dinheiro para tudo. Tivemos eleições há meio ano, só há meio ano. É importante percebermos de onde vimos e para onde queremos ir. Na minha opinião, o problema do PSD, nos anos seguintes à saída da Troika de Portugal, foi ter ido por um caminho que desvirtuou a sua identidade, com a pretensa ideia que se estava a reposicionar ao centro numa lógica tática que levou a inevitável. Perder eleições sucessivamente, porque entre o PS de Costa e o PSD nessas águas, ainda que a governar na espuma dos dias, os portugueses não tiveram dúvidas em escolher o PS. Eu acredito que a grande maioria dos portugueses quer mudanças e um governo que seja capaz de decidir para todos e não somente para os que têm voz mediática e para as várias corporações sectoriais. O PSD, mais uma vez, tem um enorme desafio político pela frente. Não é o desafio de recuperar as contas públicas em estado caótico, mas agora é o desafio de retirar o estado do caos em que se encontra praticamente em todos os setores e o desafio de nos diferenciarmos pelo lado da economia. Sou capaz de concluir numa análise destes 50 anos de democracia que o Partido Socialista ou entrega o país à beira da bancarrota ou entrega o país à beira do caos. É sempre à beira de um grande problema que os portugueses se fartam e experimentam um caminho novo. O PSD não pode defraudar essa esperança de tantos que querem esse caminho novo. Reconheço que este caos que recebemos na saúde, na educação, na justiça, na administração interna, na administração pública local e central, tem de ser inicialmente combatido com medidas que permitam restaurar confiança e estimular os seus autores. Mas a verdadeira mudança só acontecerá se tivermos um conjunto de políticas que reestruturem e que mudem a qualidade do serviço entregue, enfrentando o corporativismo que as políticas socialistas o deixam andar permitiram desenvolver. Sr. Presidente do Partido, meu amigo Luís Montenegro, sabemos que governar em Portugal é muito difícil, por isso precisamos dignificar e agradecer a todos os que disponibilizam para dizer presente. Mas também temos a obrigação de dizer que este desafio que existe em cada ministro e em cada secretário de Estado e que têm pela frente é tão grande como colocar as contas públicas em dia. Precisamos mudar, não precisamos fazer mais do mesmo e para não fazer mais do mesmo precisamos criar... Companheiro, já está a ultrapassar o tempo. Eu tinha uma cedência. Passo ao obséquio de terminar. Ok. Deixo então uma palavra final sobre um assunto que me é caro, que tem que ver com o território. E é um minuto. Não precisamos de mais de um grupo de sábios para pensar o território de baixa densidade demográfica, que afinal constitui cerca de 2/3 de Portugal. Não podemos discutir este Portugal só quando temos tragédias ligadas aos incêndios florestais e rurais. Não sou regionalista, mas a descentralização para as comissões de coordenação e desenvolvimento regional, a melhor articulação de políticas públicas locais nas comunidades intermunicipais, a capacidade de discutir a reorganização de pelouros entre vários níveis autárquicos são críticos para o sucesso de Portugal. A mensagem política que tem de ter aderência com a realidade. Nós vivemos num país em que temos um ministro que afirma que é crítico olhar para o território e, ao mesmo tempo, temos a Caixa Geral de Depósitos, que é um banco público, com um plano de fecho de agências em vários pequenos concelhos. Um ministério dedicado ao território em exclusivo, sem ter PRRs para gerir em simultâneo, que seja transversal aos outros ministérios, porque é o território um integral de economia, de floresta, de agricultura e de políticas sociais. Caro Luís Montenegro,
que nunca percas de vista o que vieste. O melhor PSD foi sempre o que integrou a diversidade. E a diversidade é o alimentador da unidade, porque obviamente não pensamos todos da mesma forma. Aliás, esse é o nosso maior poder. Desejo-vos muita sorte e que a alma deste Congresso, que não é para mudar o PSD, é para mudar Portugal, seja suficiente para colocarmos a dignidade das pessoas à frente, assim como os valores e a identidade de Portugal, porque esse espaço político, afinal, também é nosso. Viva o PSD, viva Portugal! Paulo, eu peço...